Olá a todos e a todas. Hoje propomos analisar aqui uma notícia que saiu no jornal O País, no jornal online, e que nos dá conta de um ataque terrorista no Níger em finais de junho, em que terá sido morto cerca de 21 pessoas, portanto, perderam a vida neste ataque terrorista. Bom, sempre com alguma regularidade sai na nossa imprensa escrita e também nas televisões notícias curtas de ações terroristas aqui nos países da nossa sub-região, Níger, Burkina Faso, Mali, sobretudo esses três países, mas raramente nos deparamos com uma análise mais profunda desses fenómenos que assolam aqui os nossos países vizinhos. Mas vamos analisar de uma forma breve esta notícia e, em função dos detalhes que podemos depreender desta notícia, analisarmos um pouco com mais profundidade que outros aspectos, para além daquilo que sai na comunicação convencional, comunicação mainstream, mas que outras informações, outros detalhes que poderão ser úteis na compreensão porque que esse fenómeno ocorre aqui nos nossos países vizinhos e porque também que ocorrem nos países e não com mais frequência do que em outros. Portanto, a notícia diz que, portanto, que o Ministério da Defesa do Níger, portanto, anunciou que pelo menos 20 soldados e um civil morreram num alegado ataque terrorista na região de Tel Abyad. Portanto, de acordo com o Ministério da Defesa do Níger, o ataque ocorreu no departamento de Terra, perto da fronteira com Mali e Burkina Faso. Portanto, essa aproximação fronteiriça também não ajuda a explicar muita coisa. Onde numerosos grupos fundamentalistas islâmicos terão lançado foguetes contra civis e forças de segurança. Pronto, Mali, Burkina Faso e Níger são os países que recentemente onde ocorreram golpes de Estado e mudanças de regime. Então, são países dirigidos por regimes militares. Mas se nós centrarmos aqui no caso do Níger propriamente, o Níger é um país muito pobre, portanto dos mais pobres do mundo, mas é um país rico em termos de alguns minerais. E há um mineral que se destaca bastante, que é o urânio. O urânio, portanto, é um mineral usado na produção de energia nuclear para os mais diversos fins, né? Ora, um dos principais importadores do urânio do Níger, até o golpe de Estado, era a França, né? Daí que se considera que parte das razões de instabilidade do Níger tem a ver com mudança de relações com a sua antiga potência, a França. Mas, por outro lado, também Níger alberga no seu território bases militares. Os Estados Unidos possuem uma base militar e, mais recentemente, a Rússia também passou a ocupar instalações militares no Níger. Ora, sobretudo a partir do golpe de Estado, tem havido, não só no Níger, mas num conjunto de países, aqui como principal destaque para, portanto, Burkina Faso e Guiné-Conakry também, e o Mali, esses países têm feito uma aproximação à Rússia. E, face a essa mudança de posição em termos de alianças, estruturas militares ligadas ao Estado russo, de uma forma ou de outra, como o grupo Wagner, que não sendo um ator estatal, mas que tem relações com o Estado russo, e é uma empresa militar russa, por força, portanto, do afastamento desses países aqui da costa ocidental africana, da região do Saara, tem havido uma aproximação à Rússia. Essa aproximação à Rússia, portanto, tem
tido como consequência automática, não é? O afastamento deste país, sobretudo da França, da antiga potência. Portanto, quando nós temos esses fenómenos que são classificados de terrorismo, não é? Acontecem por um conjunto de outros fatores. Por disputas entre potências, por disputas por recursos minerais, por disputas geopolíticas, um conjunto de outros aspectos. Não são meramente por razões ideológicas ou apenas por tensões e conflitualidades internas dos próprios países. Não será possível uma análise aprofundada, realista e correta dessas ações terroristas, podemos assim dizer, nesses países, apenas observando as questões internas e as questões religiosas. Muitas vezes, a forma como estas notícias saem na imprensa cabo-verdiana apontam apenas para o fator religioso. Um grupo de extremistas religiosos islâmicos, de extremistas islâmicos, atacam uma aldeia, atacam uma região. Pontualmente, essas ações, sobretudo quando se trata do Mali, também podem sair associadas, são notícias que podem estar associadas a reivindicações independentistas de determinadas regiões dentro do país. Mas, ora, esses fenómenos têm sempre um impulso externo, porque um grupo organizado dentro desses países, para mobilizar armas, para mobilizar meios, mobilizar homens e montar toda uma estrutura capaz de desestabilizar a ordem pública, de desestabilizar o poder do Estado, por mais que os Estados possam ser frágeis nesses países, mas mesmo assim não é possível haver uma estrutura organizada sem apoio externo, sem alguma forma de financiamento externo. Porque montar uma estrutura militar é muito caro, adquirir armas custa dinheiro e, portanto, tudo isso não acontece por acaso. Portanto, esses grupos, sobretudo os grupos que são rotulados de terroristas islâmicos, quer estejam ligados ao dito Estado Islâmico ou não, estão sempre ao serviço de algum interesse geopolítico mais amplo. E aqui, portanto, aqui na nossa sub-região, tem havido uma mudança paulatina de redirecionamento daquilo que são as alianças militares e alianças econômicas. Grande parte dos países, antigas colônias francesas, e que até o presente momento sempre foram muito conectados à França, estão desencadeando um processo de gradual abandono, gradual diminuição da dependência da França para se aliarem a outros grupos, nomeadamente a China e a Rússia. Não sabemos até que ponto este é um processo que se vai consolidar, não é? Se não se trata apenas de um pequeno desajuste temporário ou se esse afastamento da França será consistente e duradouro no tempo. Não sabemos, não podemos fazer aqui futurologia. Mas não se consegue explicar essas instabilidades nesses países, sobretudo na fronteira entre esses países, sem uma compreensão mais ampla daquilo que são as disputas geopolíticas das grandes potências, nomeadamente a China, a Rússia, os Estados Unidos e a União Europeia, e muitas vezes os conflitos na nossa sub-região acabam por ser uma consequência desses movimentos. E é algo que é muito pouco retratado na nossa comunicação.